Bom, voltando ao Flamengo, ontem o Flamengo de novo teve dificuldades com relação à condição física dos seus atletas. Um jogador ficou já no aquecimento, depois durante o jogo o Léo Pereira já foi citado, ele teve problema também, Everton Ribeiro também, e o próprio Fabrício Bruno teve um problema qualquer, mas depois acabou continuando no jogo. O São Paulo falou a respeito desse tema, das contusões, dos problemas do Flamengo. Vamos dar uma olhada. Eu recibimos o time de uma forma. Y la única manera de modificar la forma es trabajando. Trabajando. O sea, yo no veo otra forma de mejora de Otimi. Y asimismo ten este tipo de consecuencias. Para mí sería mucho más fácil no trabajar. Everton Ribeiro tuvo un problema que ya venía arrastrando de tornocelo y que eso generó pisar mal y generó una lesión en posterior. Lamentablemente Arrascaeta venía con mucha carga, quisimos intentar que juegue hoy sí medio tiempo, pero obviamente que él se sintió con mucho cansancio y no pudo, pero bueno, a la intensidad que yo pretendo que Otimi juegue en esta transición, hasta que haya una preparación normal, va a acontecer esto. Aún no tengo forma de que Otimi tenga mi estilo si no acontece una preparación excesiva y regular para que genere, y seguramente Otimi va a tener en el desarrollo altos y bajos hasta que logre una cualidad física, técnica, táctica y volitiva que permita un desarrollo normal. Evidentemente, yo llegué aquí porque esto no estaba normal. Entonces, mi obligación es normalizarlo de manera sin límites. O sea, va a ser así. Bom, Mauro César não vai parar o calendário. O Flamengo tem Nublense, tem Cruzeiro, tem a volta com o Fluminense, tem Vasco, depois tem o Racing, depois tem o Grêmio, tudo colado. E aí, tem jeito isso? Ele, pelo que eu entendi, ele vai continuar com esse processo até que os jogadores consigam entrar num plano físico que ele considere satisfatório para poder jogar da maneira dele. Agora, se você contrata o Sampaoli, você vai ter o time que vai jogar como quer o Sampaoli. Não adianta, contratei o Sampaoli, mas ele exige muito fisicamente, então por que contratou o Sampaoli? Então contratasse o outro. Uma coisa meio óbvia, né? É assim que jogam os times. Aliás, se você for observar, os grandes times do mundo hoje jogam assim, gente. Tá vendo lá, o De Bruyne tá jogando 4, 5 jogos por mês. O City faz 8 por mês, o Real Madrid fez 8, mês passado fez 9. Eu olhava o banco do City e falei assim, mas que sacanagem. O melhor time do mundo tá no banco do City. Ontem ele segurou os caras, porque dia 3 já tem a final da Copa da Inglaterra, dia 10 a final da Liga dos Campeões, né? Mas, assim, esses caras estão jogando. Por quê? Como é que consegue, né? E olha o nível dos jogos, o nível, a intensidade, a disputa. O quanto um cara desse deixa em campo. Eu estou falando da excelência justamente para usar como referência o que é de melhor. Claro que não estamos falando que vai chegar nesse ponto, é evidente que não. Mas você tem que mirar isso aí. Então, se o cara monta times que jogam dessa maneira, vai ter que passar por isso. Agora, eu acho também que pode ser bom, por um outro lado, para tentar colocar esses jogadores sob uma cobrança maior no aspecto físico. Você tem casos com o Arrascaeta. O São Paulo estava lá no Atlético Mineiro, o Arrascaeta se machucava. O São Paulo estava lá na Espanha, ou estava em casa, sei lá, em Búzios, e o Arrascaeta não termina um jogo inteiro. Ontem ele não conseguiu nem começar. Isso não pode continuar assim. Tem que ter uma solução. O Everton Ribeiro não, o caso à parte, foi a primeira lesão muscular dele. Ele até então não tinha tido esse tipo de problema e ontem teve. Mas para jogar da maneira que ele quer, para jogar da forma intensa como ele gosta. Acho que os caras estão machucando, Mauro, pela intensidade dos treinos? Eu acho que sim. Eu acho que sim, não. Com certeza é por isso também. A intensidade dos treinos. É por isso também. Mas, pelo que eu entendi, pelo que eu tenho me informado, a ideia dele é continuar trabalhando para que os caras consigam atingir um nível físico para poder suportar jogar da maneira que tem que jogar. O ideal seria fazer isso na pré-temporada, mas o Flamengo fez tudo errado. Agora, né? O Flamengo fez tudo errado. O Flamengo teve datas, não sei se teve, mas com o São Paulo tem que mudar agora. Deram 42 dias de férias, o técnico era outro, trocaram 2 vezes a preparação física, então você vai ter diferenças aí muito grandes. Agora faz o quê? Vai fazer o São Paulo trabalhar como se ele fosse, sei lá, o Barbieri, o João Santana, ou o Luxemburgo? Não é, ele é o São Paulo, ele trabalha assim. É assim que funciona. Então não adianta você contratar um técnico tendo um determinado perfil, e depois, está me incomodando porque
Enfim, eu acho que os jogadores do Flamengo têm que sair da zona de conforto. É muito tempo que esse negócio acontece. Os jogadores do Flamengo jogaram nada contra o Fluminense, final do Carioca, gente. Andaram em campo. Ano passado andaram em campo também. Contra o Alcas andaram em campo. Contra o Bahia fizeram o segundo tempo ridículo. Porque teve vários jogos do Flamengo com indolência em campo. Com gente a mais, né? Até com gente a mais. Então, acho que esses jogadores têm que ser cobrados. Entendeu? Que entrem em forma, que treinem, que façam o que for necessário. E que entreguem aquilo que o técnico exige. Eu acho que eles é que têm que ser cobrados. Cobrar do dirigente não adianta. Você pode criticar o dirigente à vontade, mas não vão entrar em campo. Então, é claro que eles têm as digitais deles nesses erros todos. Mas agora a bola está com eles. Eles é que têm que corrigir isso, né? Agora, ontem houve uma certa... Eu mesmo critiquei o São Paulo, depois que ele deu a entrevista, eu não entendi porque o Matheus França estava no banco se não tinha condição. Mas ele explicou que ele tinha dores lombares e não podia jogar. Então nem no banco deveria ter ficado. Quer dizer, mais um. Não entrou, por isso que entrou o Matheus Gonçalves, que sempre tem entrado o Matheus França. Porque ele... Na hora da substituição, as pessoas... Mas aí ele falou, não, ele estava com dores lombares, então nem deveria ter ficado no banco. O pessoal reclamou quando entrou o Vidal, chamaram ele de burro, ia entrar quem? O Pulgar estava com câimbras, pediu para sair. Não tinha ninguém para entrar, só tinha um homem de meio campo que era ele. Ou só se pusesse um zagueiro no meio campo, aí que seria burrice mesmo. O Davi Luiz, volante, como foi na final da Copa do Brasil, numa emergência que o Dorival teve que colocá-lo na função contra o Corinthians por alguns minutos, não tinha opção. Ele não tinha outro jogador de meio campo ali no banco para fazer aquele papel. Ele só tinha o Vidal, né? Porque o Vitor Hugo, que seria outra opção, teve que começar jogando, já que o Arrascaeta sentiu uma questão muscular antes do jogo. E o Matheus França, que seria uma reserva imediata ao Arrascaeta, também tinha um problema. Quer dizer, são vários jogadores com esse tipo de problema. Agora faz o quê? Reduz a carga de treinamentos? Faz o quê? Continua forçando até atingir um determinado nível? Aí é uma decisão que eles vão ter que tomar e correr riscos, mas não tem jeito. Para jogar também da maneira que ele quer e como ele sabe montar suas equipes e não conseguir desempenhar, aí a gente vai falar sempre isso, o time não foi intenso, o time não fez, claro. Isso aconteceu com o Vitor Pereira no Corinthians ano passado. Sim. Eu lembro bem que o departamento médico estava meio... O Vitor Pereira. O Mauro fez en passant, né? Um histórico do Arrascaeta. O São Paulo estava aqui, o Arrascaeta machucado. Estava acolá, machucado. O Arrascaeta não tem mais jeito, ele vai ser sempre um jogador desse jeito. Seria o caso do Flamengo pensar em trazer alguém para o lugar do Arrascaeta, porque setor... Eu acho que ele tem que ser questionado, porque não se questiona, ele se machuca, fica fora, tem problema do público, tem problema não sei aonde, e não, mas ele tem um... Sim, tem que questionar. O que você tem, meu filho? E tem que fazer passar um pente fino nesse rapaz para saber o que ele tem, qual é o problema que ele tem. É algum problema crônico? Ou ele não está treinando direito? Ou alguma coisa não está legal. Ele tem 28 anos, gente. Ele não é um jogador veterano. Ele tem 28 anos. Ele deveria estar no ápice com 28 anos. Técnico, físico, quando o cara está bombando ali, né? E com títulos, com experiência, com Copa do Mundo no currículo. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida internamente. A gente tem que descobrir o que acontece. O cara não termina um jogo. Tem jogo que ele sai quase no andador. Sai se arrastando. Teve um jogo contra o Vasco, no Carioca, que chamaram também o Vitor Pereira de burro, que foi uma burrice da torcida que chamou, da parte da torcida, que o cara, ele saiu se arrastando, ele não conseguia nem andar direito, foi arrastando os pés. E entrou o Matheus França, até foi decisivo no jogo, entrou super bem. Sofreu pênalti, fez uma jogada, quase fez um gol e tudo mais. Então, esse é um problema que tem que ser discutido internamente. E imagino que o São Paulo esteja colocando o dedo na ferida a partir daí, porque ele foi bem enfático na coletiva quando falou sobre isso. Até falou que se tivesse tudo bem, ele não teria... Ele não estaria aqui, né? Exatamente. Ô Nilson, você que é fã incondicional do Sampaoli, você concorda que ele tem que seguir o jeitinho dele mesmo e o Flamengo que corra atrás dos reforços? Ele foi contratado, o Flamengo sabe o cara que estava contratando, entendeu? Ele tem a maneira dele trabalhar, de exigir dos atletas, de exigir a intensidade durante o jogo, né? Então sabia que estava contratando um técnico com esse perfil. Então não tem nenhuma surpresa. Com o elenco que o Flamengo tem que brigar mesmo por todos os títulos, sabe? O Flamengo tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que brigar pela Libertadores, o Flamengo tem elenco para brigar pela Copa do Brasil. Aliás, ele é o atual campeão da Libertadores e é o atual campeão da Copa do Brasil. E o Flamengo está aí, está subindo na tabela, vem de 3 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que é o grande rival, somou 5. Que fica sempre o Flamengo, aquele parâmetro do Flamengo do Jorge Jesus, que aquilo lá não vai acontecer mais. Aquilo lá foi uma exceção. E os jogadores também não estão naquele ápice da época do Jorge Jesus.
Isso precisa ficar claro, entendeu? O próprio Arrascaeta, que a gente É lógico, o Arrascaeta, nossa, aquele momento, o Bruno Henrique, à época, jogando uma barbaridade junto com o Gabigol, não é isso? Então, aquilo lá foi um momento, na minha opinião, de atipicidade do Flamengo, né? Ele jogou um futebol que encantava, um futebol que você tinha prazer de ligar a televisão para assistir o jogo do Flamengo, não era assim? Pô, onde você estiver, não, o Flamengo vai jogar, quero ver. Campeonato Carioca contra o Bangu, quero ver o Flamengo jogar. Mas não é esse Flamengo. Então ficou na memória do torcedor um Flamengo que dificilmente vai voltar a ter. E os outros também cresceram. Alguns outros clubes também evoluíram, também cresceram. Então, pô, é claro que vai ter mais dificuldade, é evidente que vai ter mais dificuldade. Mas em relação ao treinador, isso eu já cheguei a uma conclusão, que não adianta ficar na culpa. Quantos treinadores teve o Flamengo depois da saída do Jorge Jesus? 6 ou 7, né? 6, né? Um monte de treinadores. Mas o Bruno Prado, ele fala sempre que não É exigir um pouquinho mais desses jogadores. Eles têm que responder. Eles foram tratados de forma muito paternal pela direção. Às vezes você fica refém dos vitoriosos. Exato. Ô, Flávio, mas o Bruno, aí e os caras se sentem donos do pedaço. o Bruno que tem números aí, o Bruno sempre fala que esse time do Jorge Jesus jogou 8 jogos juntos. O time titular só 8 jogos. A famosa academia do Palmeiras, de Mas entrasse quem 74, entrasse, jogou não, 16. O Flamengo Espetacular de 81, aquele guia de Raul Alico, jogou também acho que 10 ou 11 jogos. Esses times... O Coutinho, Pelé e Pepe, sabe quantos jogos eles jogaram? Não. 160 jogos. Esses jogaram muito. Não, mas 10 anos. Não, eu sei. Mas jogaram muito. Mas as equipes Na média, históricas 16, acabam jogando. 16 por ano. O Brasil de 70, aquele time espetacular também, jogou o primeiro e último jogo. Sempre teve mudança. Mas não é, que a peça... Mas assim, mas joga demais, fica pra história, né? A peça que entra funciona bem Também. no conjunto. Mas Esse é então... o detalhe. Entrou uma peça nova ali, que não é o time que a gente tem na cabeça, Raul, Leandro, Marinho, Moza, Júnior, Andrade, Adilizico, Lico, Tita Nunes. Entrou um cara novo ali, pronto, ele vai funcionar. Porque o conjunto funciona bem. Time espetacular aqui. O conjunto funciona bem. Melhor que eu vi. O Palmeiras da segunda academia, o Internacional de Manga, Cláudio Figueiredo, Marinho. Mas isso mudou muito, o 76 mudou muito. Então, Aí vai ser o livro do Rubens Minelli. Mas é isso que eu estou dizendo. A peça... Só que não é mais parâmetro. Aquele Flamengo não é parâmetro. Não pode ter a exigência daquele Flamengo. Não existe mais aquele Flamengo. Não existe mais o Jorge Jesus, que encaixou também muito bem com aqueles rapazes naquele momento, né? Então, o torcedor tem que se acostumar. O próprio São Paulo acabou de falar isso. Vai ter muita oscilação. E é claro, não é bobo, experiente. Ele sabe que o time vai oscilar muito ao longo da competição.